Opa, tudo bom? Voltei. Tô num lugarzinho aqui que eu encontrei. Tem uns carrinhos passando, né? Então talvez fique um barulhinho. Mas eu tava dando uma volta porque eu tive Peraí que tá torto aqui. Eu tive uma manhã meio estranha, uma noite meio estranha. E eu achei por bem pegar esse conjunto de sentimentos que eu tive para poder compartilhar aqui as conclusões que eu cheguei desse processo que eu passei agora. Não só eu, como outras pessoas me relataram. Não é uma coisa mágica, não é uma coisa cósmica ou de conexão, é dia a dia, sabe? E a gente então vai fazer um barulhinho, vai passar carro aqui. Quando a gente está vivendo a nossa vida, principalmente para médiums, né? Acontece muita coisa, ou às vezes não acontece nada. E tanto no muita coisa quanto no nada, eu vou ter que ficar pausando. Tava tudo tranquilo, né? Aí na hora que eu comecei a gravar, começa a passar carro. Enfim, quando a gente está vivendo a nossa vida, a gente se depara com pequenas situações, grandes situações, tanto faz, nesse caso não importa. Mas são situações que nos tiram do nosso eixo. E quando a gente é médium, e esse vídeo ele é mais para médiums, né? A gente vive com um pouco mais de intensidade as coisas, vive com um pouco mais de influências, né? A gente sabe que a gente está sendo influenciado o tempo todo, né? Tá no livro dos Espíritos, então isso muitas vezes, não sei qual é a pergunta que ele fala, o número da pergunta, mas é uma pergunta, somos influenciados na nossa vida e tal? Aí os espíritos respondem, espera um pouquinho. Passou um avião aqui, só que de rodas. Eu tive que pausar o vídeo. Os espíritos respondem, sim, constantemente, e até às vezes eles te dirigem. É um trem assim, né? Eu sou péssimo de memória para guardar essas coisas. Mas aí o que acontece? Tô com um sentimento aqui e esse sentimento de repente ele muda, de repente ele vira, né? Ele se transforma em algo, ele aumenta demais, né? E isso é influência. Por isso que é importante que se fala muito sobre autoobservação e autoconhecimento, porque o médium ele não tem opção de não sentir essas influências. Ele não tem essa opção. A chavinha é desligada, né? A chavinha que bloqueia influências, ela é desligada. E isso, espera um pouquinho. E isso faz com que a gente fique muito à mercê das nossas emoções. E aí o que acontece? Ficamos à mercê das nossas emoções, elas podem ser aumentadas, diminuídas, manipuladas. E é preciso ter um autoconhecimento grande, um poder de autoobservação grande, para poder evitar que esse tipo de coisa atrapalhe o nosso dia. Porque você está triste por alguma razão, não é que está triste, você está pensativo sobre alguma razão, algum fato, alguma coisa, e de repente coisas tão diminutas, você se vê transtornado, né? Transtornado, tipo, nossa, mas tá tudo errado, a vida não presta, e aquela coisa toda, e aí o que acontece? Se você não se observa, porque nós estamos muito conectados a muitas coisas, estamos conectados nas árvores, estamos conectados nos carros que estão passando, estamos conectados extrafisicamente a seres que a gente nem lembra né, por causa do véu do esquecimento, a gente não lembra, mas estamos conectados a seres de luz, a seres que ainda estão na ignorância. Então nós estamos muito no meio das coisas, né? E
E sendo médiums, a gente é mais, como é que eu falo? Sendo médium, é muito mais fácil a gente mergulhar numa emoção que às vezes nem é nossa, né? Se disfarça de algo nosso, mas não é. A gente precisa ter muito cuidado no nosso dia a dia, com o nosso pensar e com o que a gente quer alimentar, né? Porque às vezes o sentimento vem forte, vem muito forte, e você tem que respirar. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo agora e é por isso que eu estou compartilhando aqui. Porque se você não respirar e não esperar esse sentimento vir e passar, sentir, entender e deixar ele fluir, fica muito difícil viver o resto do dia, né? Porque você pode fazer uma oração, pode chamar guia, pode chamar anjos de guarda, seres de luz, no geral, mentores, e beleza, eles vão ajudar, mas eles não vão resolver. Quem resolve é a gente, né? Eles vão vir, eles vão dar aquela limpada no seu campo, vai te proteger, vai te ajudar. Mas se a gente não conseguir aprender algo com isso, a gente vai ficar nesse ciclo. A gente fica nesse ciclo, fica girando, 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 sem parar, né? E é muito importante, penso eu, tá caindo os negocinhos aqui. Agora tá passando água aqui que não estava passando antes. Tomara que não seja esgoto. A gente tem que aprender, eu penso, né? Na verdade a gente não tem nada, mas seria produtivo a gente aprender a lidar com essas pequenas nuances de emoções que surgem, porque estamos conectados, né? Quem médium que trabalha em centro, principalmente que está vinculado a um centro, ele está vinculado aos trabalhos, e os trabalhos estão acontecendo o tempo todo. Então, às vezes, o seu fiozinho, tem um fiozinho seu ligando aquele trabalho que está sendo feito, seja por parte dos mentores que estão trabalhando, dos guias, ou por parte daqueles que estão sendo auxiliados, ou as duas partes. E a gente está aqui vivendo o nosso dia, tomando um cupcake sentado na pracinha e de repente se sente mal, né? Por quê? Eu estou começando a desenvolver um pensamento, não é um pensamento, é uma ideia a partir de observação de que as mulheres elas têm uma facilidade de conseguir fazer isso que eu estou falando, né? Assim, não é que todas vão conseguir, mas assim, há uma tendência que talvez eu esteja falando muita besteira também, mas é uma tendência a elas entenderem melhor esse processo da emoção, né? Então elas sentem, estoura, se tiver que estourar o cano de dar piti ou expressar emocionalmente o que ela está sentindo, mas daqui a pouquinho volta. Só que o que acontece? Aí entra a questão do cuidado, do autocuidado. Quem está perto não consegue acompanhar, né? Quem está perto pode ser que não entenda. E é importante as pessoas que convivem com médiuns saberem disso, saber que o médium está numa luta constante. Não estou fazendo de coitado e nem passando mão na cabeça de ninguém. Mediunidade é karma, né? Mediunidade é trabalho, não como é que fala? Não é um presente, né? É uma ferramenta de trabalho que foi dado e aceitamos para estar aqui agindo de uma maneira menos superficial no mundo. E a mediunidade é fundamental nisso, porque consegue dar sinais mais claros para que a gente entenda o caminho. Se a gente está indo bem, se a gente está indo mal, se tem alguma coisa que mudar, fica muito claro, fica muito óbvio. Mas fica claro e óbvio quando a gente se observa. Então, se cuidar das energias, entrar em contato com a natureza, orar, rezar, fazer o que precisar fazer cerimônias que precisar fazer, rituais que sentir de fazer, né? Para se conectar. Então, ter uma conexão é muito importante, mas a autoobservação dos processos emocionais, penso eu que seja até mais importante, porque é o que ensina, é o que faz a gente crescer, sabe? E então, quando vem um problema, a gente tenta enfrentar e tenta lidar com aquele problema. Se for uma questão espiritual, por exemplo,
de um assédio, de uma tentativa de assédio, uma tentativa de acesso, né, qualquer, a gente tenta, antes de pedir socorro, eu acho importante fazer isso, tentar resolver, tentar entender o que está acontecendo, antes de sair gritando, guia, me ajuda, me socorro, Exu, vem cá, né? É importante também ter o contato com eles, eles estão aí para ajudar o tempo todo, eles estão nos observando o tempo todo, mas é importante a gente tentar, né? Mas tentar dentro dos nossos limites, porque uma das coisas que é muito fácil é vir publicamente e ficar falando como a gente deve fazer, como a gente deve agir, mas na prática não é assim. A gente tem que ter sempre a intuição como aliado, desenvolver a intuição. Existem muitas ferramentas meditações, técnicas, cristais, aromaterapia e tudo mais, que nos auxiliam a aumentar essa capacidade de meditar, de ficar mais tranquilo, de ficar mais centrado e focado no que a gente está sentindo, ter um poder de observação, de auto-observação. Fazendo isso, estimulando essa questão, eu acredito que isso gere, tá? Pelo menos assim, é o que eu tenho observado em mim, e isso está gerando a cada dia que passa, uma facilidade um pouco maior para poder conseguir observar essas mudanças de humor muito rápidas, essas mudanças de energias muito rápidas, né? Isso é muito bom, apesar de ser muito difícil. Só que é difícil de qualquer jeito, para quem está consciente e para quem está inconsciente. Cada dia que passa, é importante a gente estar buscando uma lucidez. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo, para os meus colegas, para as pessoas mais próximas. Lucidez. A lucidez é o caminho, sabe? Quando a gente aflora demais as emoções, a gente perde a lucidez. E quando a gente perde a lucidez, tomamos decisões erradas, falamos coisas que poderiam ser ditas de outra forma, uma forma que machuque menos, tanto quem está ouvindo quanto quem está falando. Então assim, esse é o recado, né? O processo emocional de autoobservação, entender que a gente está vinculado a energias que a gente não desconhece no momento, o nosso consciente desconhece, né? E essas energias, elas estão aí tanto para a luz quanto para as sombras, e se usam das nossas como é que chama a palavra, mano? Não observância. Não era isso que eu queria falar, não. Não observância é muito formal. A nossa não observância em nós mesmos, né? Tem gente que já tem uma facilidade maior e essas pessoas servem de farol, né? Seria bom a gente observar e olhar para ver como que elas tratam esse processo internamente, para poder evitar que as emoções aflorem demais. Porque uma pessoa com emoção aflorada, ela causa um estrago. Um médium com emoção aflorada, ela causa um estrago triplicado, quadruplicado, né? E são coisas muito profundas, às vezes palavras que são ditas que acabam determinando ações que vão para o resto da vida. Ações ou consequências, né, que vão perdurar para o resto da vida até em outras vidas. Então é isso. Espero que tenha sido útil. Me senti à vontade de compartilhar, tive vontade de compartilhar. É um processo que eu acho que todos os médiuns, todas as pessoas, né, mas principalmente os médiuns, passam e vivenciam isso de uma forma muito intensa. E é sempre bom a gente buscar ter a nossa lucidez. O motoboy passou fazendo gracinha. Ter a nossa lucidez aumentada, nem que seja de átomo em átomo, cada dia da nossa vida. Aquele abraço.